10h11, todas as quartas-feiras nós tiramos as dúvidas sobre direito trabalhista com o advogado trabalhista Vinícius Cascone, que está com a gente mais uma vez. Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marco, boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas, sempre um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Vamos falar de um assunto hoje que é inédito aqui nesse quadro, no seu direito, porque a gente sabe que o índice de contratações e demissões, né, o desemprego está caindo no Brasil, só que quando a gente faz a conta, por exemplo, foram 1.000 admissões contra 800 demissões, ou seja, muita gente perde o emprego no Brasil ainda e acabam causando dúvidas sobre o seguro-desemprego. Primeira pergunta que eu te faço para a gente começar esse papo sobre seguro-desemprego é o seguinte: é só para CLT ou tem algum outro tipo de categoria trabalhista que pode receber? Olha, Marco, essa pergunta é sempre importante porque ela seria inimaginável essa pergunta há 10 anos atrás. Desde a reforma trabalhista de 2017, a gente vem tendo uma mudança nos vínculos de emprego, né, na relação de emprego. Nós temos muitos trabalhadores pejotizados neste momento, né? E esses pejotizados, né, não deixam de ser trabalhadores. Por mais que tenham um CNPJ, um CNPJ prestando serviço para outro CNPJ, por exemplo, mas ele não deixa de ser um empregado de fato, muitas vezes, né? A grande maioria das vezes, inclusive. Ocorre que quando ele opta por ser PJ ou às vezes é imposto pela empresa, né, a contratante, o vínculo PJ, ele deixa de ter as garantias previstas na lei, que é um direito dos trabalhadores do regime CLT. E quais são essas garantias? A gente já falou bastante tempo sobre isso, já sobre a FGTS, sobre a multa de 40%, 13º salário, férias mais 1/3 constitucional. E, dentre todas estas, também nós temos o seguro-desemprego. Então, o benefício do seguro-desemprego só é válido para aqueles empregados que estão no regime CLT. Doutor, boa tarde. E quando o funcionário, mesmo no regime CLT, adere, por exemplo, àqueles planos de demissão voluntária, nesse caso, ele consegue acessar o benefício ou não? Boa tarde, Tayla. Então, a gente precisa separar um pouco o que é plano de demissão voluntária por pedido de demissão ou rescisão por comum acordo. O PDV, que é Programa de Demissão Voluntária, normalmente é um estímulo que alguma empresa faz para fazer com que as pessoas deixem o trabalho, né, saiam da empresa. E aí, normalmente, quando você tem um PDV, existe uma negociação aí entre o empregado e a empresa, ou às vezes entre o sindicato e a empresa, é para estimular os trabalhadores a pedir essa demissão, por exemplo. Só que quando você faz essa modalidade de PDV, normalmente, em regra, no acordo estabelecido, é como a empresa manda embora o empregado. Então, se manda embora, evidentemente que o empregado, tendo direito em relação aos demais requisitos do seguro-desemprego, ele vai poder receber esse benefício. Então, todo empregado que é dispensado, automaticamente, ele pode vir a ter o direito ao benefício do seguro-desemprego, dependendo do tempo que ele trabalhou naquela empresa. Então, no PDV, ocorre isso. Quando acontece a chamada rescisão por comum acordo, aí o empregado não tem direito ao benefício do seguro-desemprego, porque ele, por comum acordo, decidiu, junto com a empresa, encerrar aquela relação. E quando as partes encerram, evidentemente que o empregado deve estar aí buscando, deve ter alguma outra oportunidade no mercado. O seguro-desemprego justamente é um benefício para aquele empregado que é surpreendido com a dispensa, né, com a demissão sem justa causa, e aí passa a ter direito a receber esse benefício, que é justamente para ele poder aí conseguir se realocar no mercado de trabalho. Então, no Brasil, a gente tem essa modalidade que dura até 6 meses, né? Então, até 6 meses o empregado pode estar recebendo esse benefício, que seria aí a contrapartida para que ele pudesse encontrar um novo posto de trabalho nesse período. Só a título de curiosidade, em alguns países da Europa, como os países nórdicos, isso é chamado seguro-desemprego permanente, né? Então, enquanto o empregado não encontrar outro posto de trabalho, o trabalhador não encontrar outro posto de trabalho, ele continua recebendo aquele auxílio governamental, né? Mas isso acontece lá. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o prazo máximo é de até 6 meses. E quando o empregado... Oi, pode falar. Não, até porque se existisse aqui no Brasil, que ia ter de gente pendurada nisso aí. Pode seguir.
Infelizmente, é uma questão cultural, né? Então, assim, né, nesses países nórdicos, né, o exemplo ali, a cultura acaba fazendo com que as pessoas busquem uma recolocação mais rápido possível, né? Então, também existe um número de pessoas muito menor, né? A gente não pode comparar a população da Dinamarca, da Noruega, da Suécia com a população do Brasil, né? Somadas todas aí, dá menos que a população do estado de São Paulo. Então, isso é uma situação muito peculiar. Eu trouxe esse exemplo aqui para ilustrar como alguns outros países enxergam o seguro-desemprego. E a outra situação é quando o empregado pede demissão. Se ele pede demissão, aí realmente não há nenhuma hipótese de receber esse benefício do seguro-desemprego. Até porque muitas vezes ele pede demissão para ir para outro emprego, né? Mas eu queria pegar outra vez essa fala do comum acordo, porque para a Justiça Trabalhista, por exemplo, quando se faz um acordo entre empregado e empresa, ele corresponde a um pedido de demissão? Na verdade, quando existe essa rescisão por comum acordo, são ambas as partes decidindo que aquela relação não é possível de continuar por qualquer motivo, porque é o interesse das duas partes de continuar. Então, a gente não pode interpretar como um pedido de demissão. O pedido de demissão é uma outra modalidade, é aquela que o empregado sozinho diz, olha, não quero mais trabalhar nessa empresa, estou formalizando o meu pedido de demissão. Aí é uma situação. Inclusive, os direitos que essa pessoa tem quando faz o pedido de demissão são diferentes dos direitos que ela teria no caso da rescisão por comum acordo. Só a título exemplificativo também aí, né, o empregado que pede demissão, ele não tem direito a levantar o fundo de garantia, né, não há como sacar, ele fica ali na conta, então ele vai ter que usar outras modalidades, que é o saque aniversário, uma doença, um financiamento de uma casa própria, né, coisas que estão previstas na lei, ou, no caso aí, o empregado que faz a rescisão por comum acordo, ele pode sacar até 80% dos valores depositados na FIDES, mas não tem a multa de 40%, né, que é essa exclusiva de quando a empresa vai lá e demite o empregado. Doutor, se a pessoa estiver recebendo o seguro-desemprego e ela prestar algum serviço ali de forma informal, e isso for de alguma forma identificado, ela pode ter o benefício suspenso ou pode até ter que devolver, né, esses valores do seguro-desemprego? Olha, uma coisa que acontece muito no Brasil, né, usando o exemplo aqui do nosso país, é que muitas pessoas trabalham, né, sem registro e continuam recebendo seguro-desemprego. Então, acontece. Já vi várias empresas falar, estou recebendo seguro-desemprego, não me registra agora. Me registre daqui 3 meses, me registre daqui 4 meses. Então, a pessoa passa a receber um salário e mais o seguro-desemprego. Isso é uma fraude, né? Isso pode ser, inclusive, objeto de investigação, né, policial, e a pessoa pode ser processada por estar recebendo aí, enganando o Estado, né? Quando você engana o Estado, evidentemente, isso é um crime que pode potencialmente levar aí a uma condenação. Então, nesse caso específico, quem recebe seguro-desemprego não pode trabalhar. Se trabalhar, não pode receber seguro-desemprego. O que acontece? Você já, puxa, eu vou fazer um bico de 2 dias. Isso é uma coisa excepcional, apesar de a lei não ter essa previsão, mas é uma coisa. Mas uma outra situação do empregado que está ali e pede para o patrão, não me registre porque eu estou recebendo seguro-desemprego, ele está cometendo um crime. Mesmo que ele vá prestar algum serviço como PJ, por exemplo, doutor? Mesmo assim, a partir do momento que ele esteja trabalhando, seja comprovado que ele está recebendo uma renda pelo trabalho dele, isso é uma fraude. Bom, tem uma pergunta do nosso ouvinte aqui. Ele diz que a empresa que ele trabalhava faliu e o ex-patrão deixou de pagar. Então ainda tem como ele receber o seguro-desemprego, mas porque ele não teve baixa na carteira. Ele até não respondeu a pergunta aqui, há quanto tempo isso aconteceu. Mas no caso, para a gente pegar os exemplos, se não tiver baixa na carteira, não tem como receber, Vinícius? Bom, se a empresa faliu, né, ou está em recuperação judicial, ou entrou com pedido de falência, ou simplesmente acontece muito, a empresa vai lá e fecha a porta e acabou, nem o pedido de falência é solicitado na justiça, o empregado ele tem que procurar um advogado, tá? Ingressar com uma ação, né, para pedir o que a gente chama de rescisão indireta do contrato de trabalho, demonstrando que a empresa fechou, não pagou esse empregado, e aí o juiz vai pedir um alvará judicial para que o empregado vá até o poupa-tempo, né, o Ministério do Trabalho,
de entrada para se habilitar a receber esse benefício do seguro-desemprego. Então, é possível, claro, tem essa questão do lapso temporal do tempo, desde a dispensa, de quando acabou, desculpa, desde que quando a empresa fechou as portas, para que esse empregado possa entrar com a ação. Normalmente, o período máximo que você tem para ingressar com a ação é de até 2 anos do rompimento do vínculo. Uma última pergunta: demissão por justa causa, seguro-desemprego também perde? A demissão por justa causa é a mesma situação do pedido de demissão. Então, se o empregado for despedido sem justa causa, ele não tem direito a receber o benefício do seguro-desemprego. O fundo de garantia fica ali preso na conta ali vinculada, né? Não, ele não pode sacar, a não ser que seja por saque aniversário, uma doença grave ou o financiamento habitacional. Então, nesse caso, é a mesma coisa que o pedido de demissão. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, em mais um quadro Seu Direito. A gente volta na quarta-feira que vem com mais um tema do direito trabalhista. Muito obrigado, Vinícius. Boa tarde, um abraço. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Um abraço, boa tarde. Agora, 3h22, a gente faz uma pausa aqui para o intervalo rápido. Estúdio CBN.